Olá, Ronald, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Maria João? Tudo, estamos aqui para mais uma conversa, é sempre um prazer. Gosto imenso de conversar contigo, temos sempre temas interessantes para trazer. Fascinantes, né? É O verdade. tema do Tantra, a cura, os relacionamentos, são todos temas fascinantes que não estão muito bem resolvidos normalmente na nossa sociedade, nem na nossa vida. São temas onde temos muitas coisas a serem trabalhadas, né? E E, importantes, e muito importantes, muito básicas, né? sim. O nosso tema de hoje é a cura pela honra. Fala-me um pouco sobre isso, porque quando falámos casualmente nesse assunto pareceu-me extremamente interessante e achei que realmente podíamos trazê-lo agora, e também por toda esta situação que enfrentamos. Fala-me um pouco. Sim, com certeza. Eu vejo, por exemplo, isso chama-se tendências, né? Assim, tem tendências ou modalidades, porque, claro, eu comecei a fazer renascimento, a trabalhar com cura no ano 80. Então, tenho visto várias modalidades, por exemplo, em uma década, quem sabe, durante um período, o trabalho está mais focado em alguma coisa que, de maneira geral, parece que as pessoas precisam trabalhar, e depois vai mudando. Isso já foi trabalhado, ok, agora mais a tendência é uma outra coisa, e é como se fossem novos paradigmas, não é? A gente vai mudando um paradigma para outro paradigma. E a partir de aí, dentro desses novos paradigmas, na medida que a gente vai transitando por eles, as chaves de uma cura bem mais generalizada vira uma coisa em particular, não é? E eu acho que agora, nessa modalidade que estamos agora, nessa fase da sociedade na qual estamos agora, nos últimos, quem sabe, 10, 15 anos, que justamente estamos aprendendo a honrar, né? E que a cura, que a chave, a grande chave para a cura é justamente honrar. E esse é um trabalho que está, por exemplo, o Tantra tem todo a ver com honrar, porque a gente entra nessa consciência de honrar a deusa em uma mulher, a Shakti, o que é chamada Shakti, né? A essência universal feminina nela, ou a deusa, e o Shiva, que seria a essência masculina nele, e a partir daí incorporar essa honra e trazer para o relacionamento, que o relacionamento possa estar, que essa honra possa estar presente no relacionamento, né? E é engraçado que, por exemplo, se a gente olha para eh, eh, outros métodos de cura, outros trabalhos que têm se generalizado muito a nível mundial nesse momento, por exemplo, a gente vê as constelações familiares, né? E a essência das constelações tem muito a ver com essa coisa de honrar, de poder olhar para os nossos ancestrais, para a nossa história, honrar o que tudo o que a gente herdou deles, honrar a nossa história e assim poder entrar em um agradecimento, né? Eh, eu acho que isso é uma chave muito poderosa para tudo o que a gente precisa curar nessa hora, né? Nesse momento. Isso seria o paradigma atual. Seria, às vezes a gente chama isso de tendência ou mito mesmo, né? Agora estamos no mito ou a tendência da honra. E o Tantra tem tudo a ver com isso, né? O Tantra é veículo de honra, né? Uma pessoa uma vez chamou Tantra é a cultura da honra. Interessante. Sim, é de facto extremamente interessante quando agora, principalmente, se nota tanta intolerância, que é o que eu sinto mais neste momento, que primeiro não sei se as pessoas têm um conceito daquilo que é honrar.
Nós concebemos a honra muito como uma coisa muito nossa, muito pessoal, a nossa honra, a nossa palavra, o nosso caráter. Agora, nunca a honra para o outro. Sim. Eu acho que dentro da nossa cultura ocidental, tem coisas que não estão muito integradas, que a gente não compreende muito bem o que realmente representam, né? E assim como você falou da honra, também a devoção, né? Assim, realmente, geralmente, quando a gente pensa em devoção, a gente pensa em ser devoto de uma religião, ou de uma divindade, ou o que for, né? Mas todo esse sentimento de devoção é algo que a gente precisa trazer para a vida, né? E mais ainda na hora dos relacionamentos, né? Poder estar em devoção ao outro, em devoção ao relacionamento, né? Não só em devoção a si mesmo e às próprias necessidades e desejos, que é muito a cultura ególatra, poderíamos dizer, né? Na qual a gente se criou de um jeito, não? Fomos educados. Eu acho que aprender a estar em devoção para o outro, aprender a estar em devoção para o relacionamento, né? E isso, em Tantra, a gente busca muito fazer isso, né? Então, honrar tem muito a ver com devoção. Eu acho que são sentimentos muito próximos, né? São dinâmicas muito próximas, né? Mas essa devoção tem também a ver, para mim, por exemplo, num relacionamento, um dos pontos mais importantes é o respeito. Não falando já na confiança, mas é o respeito mútuo. Sim. É disso que tu me estás a falar em termos de devoção? Sim, por um lado, né? Eu acho que isso é um começo, né? A gente, por exemplo, todos esses sentimentos na hora de um relacionamento, eu acho que são muito importantes de trabalhar para que estejam presentes, né? O respeito, o reconhecimento do outro, eh, finalmente o agradecimento, né, por tudo que a outra pessoa representa, o que ela pode ter trazido para nós na nossa vida, assim como honrar o que a gente pode estar levando para o outro, aprender a agradecer, respeitar e reconhecer o que o outro está trazendo para nós, né? E aí, então, esse sentimento de devoção começa a aparecer. Não? Então, eu acho sempre que a base, o início, é o agradecimento. Né? Quando a gente realmente toma tempo de agradecer o outro, agradecer o relacionamento, o sentimento de devoção começa a aparecer. Né? Se realmente eu agradeço que essa pessoa esteja na minha vida, então eu vou me encantar com isso e eu vou me encantar em servir ela, em agradar ela e, claro, o respeito vai estar aí, né? É uma das coisas essenciais. Então, Ah, é engraçado que me falas de agradecimento, mas aquilo que eu vejo na maioria dos relacionamentos é uma grande cobrança. Como é que nós passamos de uma cobrança a um agradecimento, a um reconhecimento do outro? isso faz parte de um trabalho interior, não é? Eu acho que para realmente criar um relacionamento de sucesso, a gente precisa trabalhar muitas questões interiores, né? E, e uma delas é justamente deixar de culpar os outros, né? Poder tomar responsabilidade por tudo aquilo que a gente está criando e tomar consciência das expectativas que a gente pode ter do outro, né? E como a gente entra nesse ressentimento muitas vezes e cobrança quando essas expectativas não são correspondidas, né? Então eu acho que aí, agora, claro, aí tem todo trabalhos que são importantes fazer, perdoar,
tirar tudo aquilo que dentro do nosso passado, algo que criou desamor na nossa vida e isso tem a ver com nós mesmos, né? Eu acho que o trabalho interior sempre é uma base, né, para depois poder levar para um relacionamento, né? Então, enquanto tiver expectativas, enquanto e cobrança e ressentimento e tudo isso, é impossível estar, nem sequer estar em agradecimento, ainda menos em devoção, né? Então, eu acho que isso, sempre quando a gente diz, né, criar um relacionamento é como fazer uma casa, né, construir uma casa, né? A primeira coisa que a gente faz quando está com o projeto de construir uma casa é limpeza do terreno, primeira coisa, né? O relacionamento é parecido. Para onde a gente começa? Limpando o terreno. Então, limpando o terreno seria limpando a nível tanto consciente como a nível mais profundo, mais subconsciente, questões que não estão nos permitindo eh, nos abrir para o amor, nos entregar no amor, mergulhar no amor, por assim dizer, e a Isso, partir de aí construir um bom relacionamento, né? isso é um pouco o que dizias no outro dia de que quando nos deitamos temos muita companhia, não é? No fundo, é limpar tudo. Com certeza. A gente tem que limpar tudo isso, né? Na medida que a gente tem feridas do passado, que tem coisas não resolvidas, mal resolvidas, dos nossos relacionamentos do passado, é inevitável que todas essas coisas não resolvidas, não curadas, vão atrapalhar um relacionamento no presente, né? Porque na medida que essas feridas não estão curadas, a gente não pode confiar como para se entregar, né? Eu acho que a chave para um bom relacionamento sempre vai ser a entrega. E como a gente pode fazer para se entregar se não confia? É impossível, né? Então a gente tem que fazer todo um trabalho interior para realmente poder confiar no outro, para realmente poder confiar o suficiente no amor. Agora, se a gente está cheio de histórias negativas, de feridas associadas com o amor, que ainda não foram curadas, a gente não vai poder confiar, né? Na hora de qual a coisa mais mínima vai aparecer aquela desconfiança, né? Se teve traição, ela vai me trair, ou se teve não sei o quê. Lógico, e vamos estar o tempo todo interpretando, né, o que a outra pessoa faz de uma maneira errada, passando sempre por aquele filtro das nossas crenças, das nossas Vamos estar, conclusões. vamos estar a presumir, no fundo. Vamos Exato. estar a presumir o que se passa. Então, e diz-me uma coisa: como é que, através do Tantra, assim resumidamente, nós conseguimos passar dessa limpeza do terreno ao ponto da honra e da devoção? Porque é um caminho longo, é um caminho com muitos altos e baixos, Sim, com muitas pedras. com certeza, sim. Olha, o Tantra, ah, de um jeito, o Tantra é muito rápido, né? Hum, Porque funciona de uma maneira quântica nesse sentido, né? O princípio quântico, o princípio da física, é como desenvolver a capacidade de se posicionar aonde a gente gostaria de estar. Ok, quem você gostaria de ser? Como você gostaria de se relacionar? E começar a se relacionar, mesmo ainda não podendo, ou não se sentindo preparado, começar a fazer práticas nas quais ou através das quais você vai estar se relacionando dessa maneira, né? E depois deixa que isso mesmo, esse princípio, através desse princípio quântico, essa atitude quântica, que as coisas vão ir aparecendo e vão ir se resolvendo e que você vai entrar em um processo de tomar consciência das coisas que ainda não estão resolvidas, né? Que muitas vezes a gente,
pode ser consciente de alguma delas, e outras ficam mais nas profundidades do subconsciente, né? Agora, quando a gente está, por exemplo, através de uma prática tântrica, e o Tantra é excelente para isso, né? Dentro do Tantra tem um monte de práticas através das quais a gente entra na energia, entra na luz, entra no amor, se abre, confia, se entrega. As práticas nos levam a esses espaços. Então, aí a gente começa a perceber mais claramente, mais conscientemente, aquelas coisas que sempre estão nos impedindo essa entrega, essa confiança, essa abertura para o amor, né? E nesse sentido, o Tantra é maravilhoso. Eu acho que, de um jeito, por isso é um caminho tão rápido, não é? Porque, em vez de estar se concentrando e focando no processo, que pode demorar muito, muito tempo e ser muito dificultoso, a gente está dando esse pulo e entrando na luz diretamente, entrando na energia, entrando no amor. E aí fica bem mais consciente, bem mais claro tudo aquilo que normalmente está nos impedindo de viver nessa realidade, nesse espaço, né? O tempo todo, né? E isso é característico da prática tântrica, né? Isso mesmo, uma vez eu participei de uma palestra de um monge budista, onde eu morava antes, e ele falava isso, que desde a visão budista mesmo, né? Que o Tantra é a via rápida, né? Que normalmente tem na cultura deles, na cultura budista, tem os sutras, que são os textos sagrados que nos levam a ter uma atitude correta na vida e tudo isso. E depois tem o Tantra. E o Tantra é, então, os princípios universais que a gente aprende através dos sutras, dos textos sagrados, seria é uma parte do trabalho, que vai continuar sempre, claro. Mas depois o Tantra é quando a gente, ele falava que é como se fosse os sutras, esse trabalho pessoal, esse trabalho interior, essa consciência, é como estar na autopista, não é? Estar na via rápida, mas estar olhando para essa via rápida e estar caminhando nessa via rápida, mas que o Tantra é como estar em cima do carro a altas velocidades indo pela via rápida, né? Essa é a diferença. E eu amei, gostei muito dessa definição, dessa descrição de um jeito, né? E eu sinto justamente a causa de funcionar, o funcionamento do Tantra é muito essa questão do princípio quântico. A gente entra nessa dinâmica de estar avançando e resolvendo coisas a alta velocidade, né? E eu acho que isso, como começamos essa gravação falando da cultura da honra, eu acho que justamente a honra faz isso. Quando a gente aprende a honrar, se esquece, vai deixando para trás aquelas coisas que aconteceram, que foram imperfeitas, que deixaram pequenas feridas, e a gente aprende a perdoar, a liberar, a não se concentrar mais aí, né? E como? Honrando, agradecendo. Agradeço imenso você estar aqui. Honro você, honro sua deusa, honro seu Shiva, né? E todas as outras coisas ficam sem importância, somem de um jeito, vão sumindo, né? E o contrário seria justamente focar nas coisas que não funcionam, né? Sempre a gente estamos falando de princípios que são princípios de como funcionam as coisas, né? Aquilo no qual a gente se concentra, isso se expande. Se a gente se concentra no amor, vamos fazer expandir o amor. Se a gente vai se concentrar naquilo que esteve mal, nas feridas, ou as ofensas, ou tudo que não funcionou, não sei o que, vai ser isso que vai se expandir.
Então é também um grande trabalho de autoaceitação e de aceitação do outro, Exato. não é? Que é Todos temos uma parte escura e todos temos uma parte de luz, né? Então, que é o que a gente vai alimentar, né? É como essa história de uma vez um, um, um sábio, não é? Ele falou para o aluno dele, olha, tem um lobo feroz, muito mau e não sei o quê, e tem outro que é um lobo bondoso, né? Assim, e e aí e a gente tem que aprender na vida a conviver com esses dois lobos, essas duas partes nossas, né? E aí o aluno pergunta, e qual é o que vence? Qual é o que sobrevive? E aí o mestre fala para ele, aquele que você alimenta. Aquele que você alimenta. Com certeza. E esse é o mesmo princípio, né? Aquilo sobre o qual a gente se concentra, isso se expande na vida, né? Então, claro, claramente, o trabalho, o paradigma atual é aprender a fazer uma escolha bem consciente, bem clara de onde, que é o que a gente quer expandir, né? Então, e aí está, ok, eu quero estar na luz, então vou me concentrar na luz. Todos os dias vou fazer alguma prática, alguma coisa para conectar com a luz, para sentir a luz dentro de mim. É, eu quero abrir meu coração mais, estar com o coração aberto mais no espaço do amor. Então, cada dia eu vou me concentrar nesse meu coração, entrar no amor, conectar com o amor incondicional, o que for. E isso vai ser o que a gente vai estar expandindo. E a nível de relacionamento, o Tantra nos ensina muito a criar isso no relacionamento, na relação, trazendo essa luz, trazendo esse amor, trazendo essa honra, trazendo esse respeito, tudo o que a gente quer sentir que outro está fazendo conosco, nós também poder oferecer para o outro, não é? É igual, o que a gente está doando, oferecendo, e também o que a gente gostaria de receber do outro. Então, eu acho que num relacionamento tântrico sagrado, a gente faz uma escolha muito clara de que é isso o que queremos criar. Então, vamos. E o Tantra nos ensina as ferramentas de como fazer isso. Tanto a través de prácticas, tanto a través de atitude, de conciencia, de comunicação. Essas são as ferramentas com as quais a gente trabalha para construir um relacionamento tântrico sagrado. Né? Isso é nota 10, não é essa joia, né? eu quero aprender isso tudo, realmente. Pois é, estamos Mas aí. não Então, seja para me aprender a relacionar comigo mesma, ter um relacionamento sagrado comigo mesma. com certeza. Aí, essa é a limpeza do terreno, como a gente falava, né? A gente primeiro tem que limpar tudo que está dentro de nós, e é um trabalho de base. Mas muitas vezes a gente acha que isso é interminável, né? Porque quando eu vou terminar de limpar tudo que está no meu subconsciente? Nunca, né? Então chega uma hora em que a gente diz, ok, então vamos fazer esse trabalho do terreno, mas ao mesmo tempo vamos ir construindo a base da casa, né? Vamos ir construindo o relacionamento, vamos ir... Então, eu acho que os dois trabalhos paralelos devem ser feitos, né? Esse monge budista, ele falava, alguém perguntou para ele nessa palestra, né? E os sutras, a gente, quando entra no caminho tântrico, deixa de trabalhar essa parte de sutras, de consciência e todo esse trabalho mais pessoal, aí ele falou, nunca. A gente sempre deve continuar trabalhando, se trabalhando a si mesmo interiormente, sempre. Mas isso não quer dizer que você não pode ir
entrando em um caminho tântrico com outra pessoa. As duas coisas acontecem simultaneamente, né? Porque senão a gente sempre acha, oh meu Deus, para eu construir um relacionamento tântrico, falta tanto tempo, eu tenho tantas coisas a curar, tantas coisas, e aí fica, nem começa, né? Porque acha tão imenso esse trabalho que, que, que acha que é demais, que não dá, né? Mas E isso também é uma desculpa. é E uma nós sabemos que funciona como desculpa. Claro, a gente tem que começar, e começa onde? Onde a gente está agora, né? Sempre se lembrar que essa viagem de 1000 quilômetros começa com um primeiro passo. Então, o momento de dar esse primeiro passo é agora. Então, tanto a nível individual de limpeza do terreno, como falamos, como também a nível com outro, de ir trazendo esses princípios tântricos, de ir trazendo esse princípio quântico de geração da luz, geração do amor, desse espaço sagrado, desde o início. Isso, quando a gente realmente está em conexão com outra pessoa, a gente logo entra nesse espaço, né? De adoração, de agradecimento, de amor, né? Por isso as pessoas, quando se apaixonam, elas olham para o outro como um milagre, né? Um milagre estar junto, um milagre ter se conhecido, um milagre eh, estar aqui criando esse espaço, né? Entrando nessa dimensão juntos, né? Não perder nunca isso. E o Tantra o Tantra nos dá muitas ferramentas para eh, entrar nesses espaços, né? Quando a gente em algum momento desconecta ou surge alguma coisa, algum conflito, não sei o que, então em algum momento poder saber como, né? Voltar para esse espaço mágico, esse espaço de amor, de luz, né? O Tantra, por aquilo que eu sei, também funciona muito por rituais, não é? E que muitas vezes, para no nosso dia a dia, se conseguir poder voltar a esse espaço de recolhimento e de amor e de entendimento, é muito através de rituais que podemos praticar. Justamente os rituais, eu acho que na minha vida nunca fui muito de rituais. Eu olhava para os rituais de uma maneira cética, assim, né? Mas finalmente através de principalmente do trabalho terapêutico e ainda mais quando comecei a aprofundar no caminho tântrico, comecei a perceber que os rituais são maravilhosos, né? Porque eles são muito rápidos na hora de criar um espaço mágico, de encantamento, de luz, né? E nesse sentido funciona muito bem, né? Quando a gente acostuma, se aceita um ritual, se abre um ritual, eles são muito rápidos em nos levar para novos espaços, né? Então, claro, o Tantra está cheio de rituais e eu acho que a gente deveria, quem sabe no mundo ocidental ainda mais, se acostumar, né, a, aos rituais, a honrar de novo os rituais. E até porque é simples de implementar alguns desses rituais como uma rotina, no fim, como um hábito. Sim. Um hábito diário que vai criando, ou para quem faz esse trabalho individualmente, não cair naquela casca da banana do desistir, ou Exato. como quem faz um trabalho conjunto, conseguir realmente ir criando esse templo, ou esse altar sagrado da relação. Com certeza, com certeza. Eu acho que talvez a chave, por exemplo, uma chave poderosa para se acostumar a um ritual é o agradecimento. Todos os dias, agradecer o que você, o que em algum momento você pode agradecer. Pelo menos três coisas, né?
cada dia agradecer, agradecer. Eu agradeço, ou com suas próprias palavras, né? Então pode ser uma coisa pessoal, né? Principalmente quando a gente está sozinho, e quando a gente está em relação, é bom poder comunicar com o outro, né? Então, criar um pequeno ritual de agradecimento. Isso já é maravilhoso. Só um agradecimento, ou três, né? Mas eu acho que isso é uma maneira muito efetiva, né? De poder conectar com as coisas boas que estão acontecendo na nossa vida. Claro que estão acontecendo coisas ruins ou difíceis, ou desafios, ou aprendizados que não são fáceis e tudo isso. Claro que tudo isso está acontecendo, faz parte da vida, mas não se esquecer do agradecimento, né? Poxa, a gente está cheio de presentes, né? Tem um monte de bênçãos que estão acontecendo na nossa vida agora, nessa hora mesmo, né? Então, poder honrá-los, poder agradecê-los, poder reconhecê-los, né? Isso vai nos levando a uma outra consciência mais elevada, né? Que é a cultura da honra, finalmente, né? Aprender a honrar, né? Eu estava justamente a pensar, quando falaste em reconhecer, como é que se chega à consciência de reconhecer todo, todas essas bênçãos, todos esses presentes que recebemos e que muitas vezes nem damos conta. Sim. Eu acho que esse é um dos paradigmas que tem mudado bastante, né? Quando eu comecei a fazer terapia ou rebirthing no ano 80, eu veia que os processos estavam muito ainda de olhar para os nossos pais e descarregar a raiva, o ressentimento, a frustração, o que for, né? Tinha muito aqueles exercícios de xingar para os pais e tudo isso. E naquela época, quem sabe, era importante fazer tudo isso, né? Porque em vez de carregar um ressentimento, é melhor expressar e jogar fora o que for, né? Agora estamos numa fase cultural, que poderíamos dizer, onde a gente nem contempla fazer isso de um jeito, né? A gente está muito mais focado, que seria o paradigma atual de fazer as pazes conosco, consigo mesmo, com tudo que foi a nossa vida, né? E isso inclui também os nossos pais e quem for que a gente acha que foi um erro ou que eles nos fizeram mal, o que for, finalmente poder honrar que tudo isso que aconteceu em relação com essa pessoa finalmente nos serviu para crescer, para nos fortalecer, né? Assim, eu acho isso importantíssimo, né? Tem uma história que, como dá para perceber, eu gosto muito de histórias, né? Então, uma vez li uma revista de a bordo em um voo. Olha aonde a gente pode ver histórias iluminadas. Uma revista de a bordo na Espanha, né? Falava uma história de Jules Verne, né? Júlio Verne, que foi aquele grande escritor, um dos grandes escritores da história, né? Primeiros de ficção científica. Exato, exato, né? De viagens e tudo isso. Ele, quase todas as novelas dele eram histórias de viagem, ou pelo menos que as viagens eram muito importantes, né? Aí, quando ele era criança, ele sonhava com viajar, sonhava com viajar. E eles moravam perto de um porto, acho que em Rouen, ou em Normandia, em todo caso, no norte da França, né? E aí, um dia, o pai voltou para casa e Jules não estava em nenhum lugar. Aonde que está Jules? Aonde que está Jules? Aí, como ele sabia que o filho era meio sonhador e tudo isso, ele começou a se
preocupar, né? Aí ninguém sabia, né? Aí ele saiu e não sei o quê, e um vizinho falou para ele, olha, eu via ele andando pelo porto, olhando para os barcos, não sei o quê, não sei o quanto. Aí ele foi, e de fato tinha um navio que no dia seguinte ia sair, e ele estava com 14 anos, e ele perguntou, tanto descobriu que o filho tinha entrado nesse barco e que estava aberto a trabalhar nesse barco e fazer uma travessia, né? Com 14 anos. Aí ele subiu, pegou ele, não sei o que, levou de volta para casa, não sei o que, xingou ele e finalmente deu um castigo físico nele, né? Assim, muito severo na frente da família toda, né? E aí, e a partir de aí, Júlio Verne deixou de sonhar em viajar, mas convirtió-se em um dos grandes escritores sobre viagens e aventuras de viagens da humanidade, toda a história da humanidade, né? Então, esse pai que castigou a ele dessa maneira tão severa, né? Castrou ele ou abençoou ele. Quer dizer, ele foi veículo de algo que levou a ele a virar um grande escritor, e que essa era a missão dele, né? Então, então esse castigo do pai era que era uma bênção disfarçada ou era realmente um castigo, né? Então a gente, quando essa história me emocionou muito, porque eu senti, poxa, que tudo na vida, se a gente aprende a enxergar, é isso, tudo é uma bênção disfarçada, né? Porque cada coisa que acontece, cada coisa que aconteceu, nos levou a um aprendizado. E se a gente, em vez de ficar na parte má dessa história, o que foi errado dessa história, o que for, se a gente entra de até que ponto aquilo nos serviu para crescer, para um aprendizado, a gente acaba honrando. E aí voltamos a essa coisa da honra, né? Então, muitas vezes, honrando os pais, a gente honra tudo o que a gente recebeu deles, porque de um jeito, seja pelo motivo que for, mas nos ajudou a crescer, a ser quem somos agora, né? Então, se a gente agradece quem a gente é agora, agradece tudo o que aconteceu no passado, porque tudo foi uma parte que nos levou a ser quem a gente é agora, né? Essa é a magia. Então, quando a gente fala de honra, honrando o presente, a gente honra todo o passado, a história, os ancestrais, honra tudo, né? Por E isso, incluímos, não é? E incluímos todos, que é uma claro, das questões das constelações, que é a inclusão, não pode haver excluídos para haver um fluxo energético. exato. Então, é isso. Eu acho que aí foi uma maneira linda de concluir, né? Porque a gente começou falando em honra, a cultura da honra e tudo isso, como é uma coisa que agora estamos nesse paradigma, né? Que é a chave que a gente precisa trabalhar com ela para a nossa cura, para a nossa transformação, né? E isso é a honra, né? Então essa história para mim foi muito reveladora. Eu pensei, poxa, e me fez pensar muito, né? Agora, claro, a gente pode imaginar, quem sabe se ele não teria castigado ele desse jeito, quem sabe ele teria viajado, teria sido ainda melhor escritor, mas ou não, ele poderia ter acabado em mãos dos piratas e ser vendido como escravo. A gente, quer dizer, a gente não sabe, né? A gente só pode imaginar, mas o fato, a realidade foi essa, que ele virou um dos maiores e mais grandes escritores da história, né? E aí você diz, ok, então tudo foi perfeito, incluindo esse castigo do pai, né? Foi perfeito.
para levar ele aí, né? E isso é, a gente tem que ficar com isso. Todo o resto são histórias, são coisas que acontecem na nossa vida para nos impulsar para frente, né? Não ficar culpando, não ficar cobrando, como se falava, não acusando nem nada. Tudo finalmente foi perfeito. E eu acho que o Tantra é muito poderoso e muito rápido para nos levar a essa consciência. Pois é. Sim, não podemos ficar no ressentimento porque nos envenena, no fundo. Com certeza, com certeza. E depois acabamos doentes e de uma maneira terrível, né? Então Então, tens o antídoto nas mãos. como? Tens o antídoto nas mãos, agora é só ensinar-nos. Sim, está ótimo. É justamente essa gravação que estamos fazendo, entre outras coisas, tem não só trazer esses, desculpa, trazer esses temas que são tão, falar desses temas que são tão vitais e nessa hora, né? E tão importantes e necessários, sino também dentro disso todo, falar de uma proposta que a gente está querendo fazer, que é de fazer um ciclo de aulas ou de mini cursos que estaremos fazendo a partir do mês de maio, de meados de maio, que vai ser um ciclo de 6 aulas de mais ou menos 2 horas, máximo 2 horas e meia, em um dia, sempre vai ser no dia sábado, Sim. e a gente estará publicando essa informação toda aqui em breve, tá? Diz-me uma coisa, isso vai estar no teu website, vai estar no Facebook, vai estar no Instagram, como é que podemos contactar contigo? Sim, eu acho que a melhor a maneira mais fácil é através da website, porque enquanto a gente fizer essa publicidade, então estará pendurada aí, colocada na website, que é amritatantra.com. Uhum. www.amritatantra.com. Depois vamos tentar Pôr em rodapé ou pôr essa informação, sim, mais visível, para quem estiver interessado possa ter informações. Portanto, nessas aulas, no fim, vão ser esmiuçados conceitos, vão ser dadas as bases do Tantra, algumas técnicas que possam ir fazendo avançar. Sim, com certeza. Então, através dessas aulas, minha intenção é poder não só ensinar, transmitir ensinamentos que são essenciais para o Tantra, para realmente poder conectar com os benefícios que através do Tantra podemos receber, tanto a nível individual como a nível de relacionamentos, sino também uma prática que normalmente, pelo menos uma prática ou duas em cada aula, né? Porque, claro, 2 horas de aula pode ser muito tempo. Agora, normalmente a gente faz, por exemplo, 1 hora de explicação e depois fazemos na prática, que será uma prática apropriada para esse tema que estaremos trabalhando nessa aula em particular, e que permite-nos conectar com o que está sendo explicado através da experiência e tudo isso, não é? Porque, em realidade, o Tantra precisa passar pela própria experiência, ainda mais o Tantra, não é? Porque aí tem toda essa questão de energia e de conexão com o outro. Então, agora, essas aulas estão abertas a todo mundo, né? O ideal seria poder participar da aula a dois, estando em um relacionamento, mas se uma pessoa está sozinha e ela quer participar dessa aula, também pode, né? Ou Aí, mesmo estando num relacionamento, mas imagina que só eu quero participar dessa aula.
Exato, sim, pode ser, não tem problema. Então, aí a pessoa que está sozinho participando dessa aula, ela poderia fazer essa prática, essa mesma prática, só que em vez de fazer a dois, fazer consigo mesmo solitário. Na hora de cada prática, eu explicaria, daria algumas dicas, indicações de como fazer essa prática nesse sentido, né? Seria igualmente válido. Agora, se pode ser a dois, muito melhor, claro, porque vira mais poderosa, né? Mas não é todo mundo que tem com quem participar de uma coisa assim, ou como se falou, quem sabe em um relacionamento um deles quer participar e outro não, então também é aceitável, né? Pois é. Grata, Ronald. Ok, um prazer para mim. Como sempre, Maria João. Gente... Vamos mantendo-nos em contacto. Vamos seguramente trazer mais algumas conversas. Com certeza, iremos fazendo até... E essas 6 aulas, cada uma delas está focada em aspectos de Tantra que eu considero essenciais, né? Ou muito importantes, pelo menos, né? Em relação a tudo que a gente falou agora, essa coisa da cultura da honra, do relacionamento, como trazer o Tantra para o relacionamento, como entrar nesse espaço de honra e agradecimento, tudo isso que tem tanto a ver com a essência do Tantra, né? Essas aulas estarão muito focadas nessas questões particulares, né? Sim, sim. E no fundo, por aquilo de tudo o que tu tens falado e que eu também entendi, o Tantra acaba por ser também muito transversal à nossa vida cotidiana, mesmo fora de um relacionamento de casal. No Sim, fim, dá-me ideia que serão princípios que são aplicáveis sim, fora na nossa vida cotidiana. com certeza. Eu acho que às vezes as pessoas enxergam o Tantra como uma coisa só relacionada à sexualidade e não é assim, né? Quer dizer, a sexualidade faz parte, sim, mas é muito mais abrangente, né? Em realidade é um caminho espiritual, ciência, mas a diferença de todos os outros caminhos espirituais é que é um caminho a dois, pelo menos no nível mais profundo, é um caminho a dois, em vez de ser um caminho em solitário, né? Então, e aí está, não é? O que sempre se fala em Tantra, que é o encontro de Shiva e de Shakti, a interação, a dança de Shiva e de Shakti, do eterno masculino e eterno feminino, né? Dançando, interagindo, e desde aí gerando essa luz, criando esse espaço de amor e entrando, mergulhando, aprofundando nesse espaço de amor, né? Isso seria, tem tudo a ver com Tantra. Isso aí está de um jeito, a essência do Tantra quando se pratica a nível humano, né? Através da interação energética, amorosa, coração aberto, consciência, energia sexual, tudo está aí presente, né? Estão todas essas formas, né? Todas as dimensões da nossa de nós mesmos estarão participando desse encontro tântrico, dessa interação, dessa dança sagrada de Shiva e de Shakti. Muito obrigado mais uma vez, então. Foi lindo, como sempre, estar gravando essas lives, né? Que acabam sendo muito interessantes e muito inspiradas, pelo menos para mim, tomara que para todo mundo que assista. Sem dúvida. Muito obrigado, viu? Obrigada.